Pode te faltar tudo, só não pode te faltar paz. Não adianta você ter leões que você mata lá fora. Se no teu lar, na tua casa, não for um lugar de paz, não adianta você fazer o esforço que for. Você vai ter a sensação de estar patinando. É como se você tivesse mergulhado numa lama e tenta sair e não consegue. É literalmente uma patinação de vida. Esse é um assunto muito polêmico, mas eu quero te falar. Você pode errar tudo na tua vida, mas se você errar na escolha do parceiro ou da parceira, que você vai dividir o seu espaço, a sua escova de dente, muito pior, a pessoa na qual você vai formar a família com ela, isso é um passo decisivo que pode trazer consequências boas e ruins pelo resto da vida. E não importa qual seja a desculpa que a pessoa pode dar pela falta de paz na casa, nada justifica um lugar definido como lar onde falta paz. Já deixa o like nesse vídeo e se quiser também compartilhar, compartilha com pessoas que de repente estão vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento doentio, um relacionamento problemático, ou está prestes a casar ou tomar uma decisão relacionada a esse tipo de assunto. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like e vamos para o assunto. Existe um dado muito alarmante. Antes da pandemia, nós tínhamos em média 80 mil divórcios por ano. Eu já me divorciei no meu primeiro casamento e eu posso falar para você, todo divórcio ele é desgastante, por pior que seja. No caso, anos atrás, o problema da relação, depois de muito tempo eu pude me conscientizar que o maior problema era eu. Eu destruí meu primeiro casamento com minhas próprias mãos. Eu posso falar para você, todo divórcio ele gera consequências ruins para ambos os lados. Fato é que antes da pandemia nós tínhamos um dado em média de 80 mil divórcios por ano. Pós-pandemia nós estamos chegando a quase 400 mil casais que estão se separando por ano. Esse é um número alarmante. E por quê? Porque as pessoas não estão se suportando. No mundo cada vez mais tecnológico, no mundo onde as pessoas estão vivendo cada vez mais aceleradas, as pessoas não estão se suportando. E um desses motivos não é à toa. E eu não estou falando aqui de discussões bestas dentro de uma relação, discussões bobas que todo casal tem, faz parte. Eu estou dizendo sobre situações que passam do limite e que muitas das vezes a pessoa não entende, mas os efeitos de uma relação doentio traz consequências catastróficas. E não importa que se você é mulher, se você é homem, a questão que eu vou falar para você aqui é o seguinte, se você escolher errado a pessoa na qual você vai se relacionar, esses problemas vão trazer consequências para você pelo resto da vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. O que ocorre é que é o seguinte, dependendo do nível de carência que você tem, essa carência, esse buraco que você tem dentro de você, vai te colocar em situações que muitas das vezes são irreversíveis. Escuta o que eu estou te dizendo. Pode ter certeza que muitas das vezes, sem perceber, inconscientemente, você está criando para você uma armadilha. Talvez seja um ajuste de contas com a vida. Talvez no seu passado você não foi uma pessoa tão legal e lá na frente você vai encontrar alguém que vai trazer para você uma lição. Você vai ter que aprender com essa pessoa que você vai se relacionar. Mas eu quero que você entenda que de todas as escolhas que você vai fazer na sua vida, a escolha mais séria e sagrada é com quem você vai construir uma família, com quem você vai morar, com quem você vai conviver pelo resto da sua vida. Eu, como profissional da área de atendimento, de ter ajudado pessoas, eu posso hoje dizer para você que a maioria dos casos que eu pego de pessoas com vários problemas em diversas áreas da vida, elas tiveram um lar de guerra, elas tiveram um lar onde o pai batia na mãe, elas tiveram um lar onde a esposa ia para cima do marido, elas conviviam num lar onde tinha agressividade, um pai alcoólatra, pessoas desequilibradas, desabilitadas emocionalmente. São pessoas que vão gerar um caos para dentro do ambiente. E baseado até nas minhas experiências, eu quero poder compartilhar com você, para quem sabe, através desse vídeo, poder ajudar você nesse aspecto. Por quê? Quando uma pessoa está apaixonada, muitas das vezes ela está com regiões do cérebro desativadas, que faz com que ela consiga enxergar aquilo que lá na frente vai ser notório. É como se ficasse camuflado a parte ruim da pessoa na qual ela está envolvida devido ao nível de carência que ela tem. Então o que eu quero falar para você aqui? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Se certifique do teu nível de carência, porque quanto maior a tua carência, maior será o buraco que você vai se afundar. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto você não fizer as pazes com o seu passado para resolver essas carências, não é de que carência que você está falando. Se você for uma pessoa que não sentiu afeto, carinho, amor no seu passado, essa lacuna não resolvida e não preenchida vai te trazer uma necessidade de compensação lá na frente e isso vai colocar você em maus lençóis, colocando expectativa em pessoas, se apaixonando e se entregando para a primeira pessoa que gerou uma química, que gerou um bem-estar para você, e independente da questão religiosa. Veja, eu lido com pessoas que é da igreja,
pessoas que têm um cargo na igreja, mas que na igreja é tudo um teatro, é perfeito, adora a Deus, levanta a hora, faz tudo em casa, faz do próprio lar a própria habitação do demônio. A casa vira um inferno, porque essa pessoa não sabe a diferença do mundo espiritual, do mundo emocional e do mundo físico, quando na verdade as três coisas estão envolvidas. Pessoa que espiritualiza tudo, eu vou resolver o problema do meu relacionamento só orando. Tá sim de pessoas que estão tentando resolver o problema do relacionamento só orando, não vai adiantar. Porque se o problema foi emocional, por uma lacuna que você tem, por dores do passado, por traumas do passado, por situações mal resolvidas que você tem dentro de você, não é o tanto que você vai orar que vai salvar o teu relacionamento. Entenda, dentro do relacionamento, ou você vai ser bênção na vida de alguém, ou você vai ser maldição. E antes que você tire conclusões precipitadas, de repente você que está assistindo esse vídeo aqui já é uma feminista revoltada, ou você é um homem machista que está vendo que todas as mulheres não prestam, e as feministas aí doidas dizendo assim, nenhuma mulher, nenhum homem presta, homens todos são infiéis, etc. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? O que você pensa sobre homem? E quando a pessoa vomita aquilo para fora, você olha para como que está a vida sentimental dela, você vai ver que é compatível de acordo com o que ela pensa. Se ela fala que homens não prestam, de fato todos os homens não prestam para ela, porque no radar dela está isso. Então tem que mudar os arquivos que estão aqui dentro. Porque certamente ela tem memórias ruins do passado, essas memórias ruins do passado então faz ela entrar dentro de uma relação, ela entra dentro da relação geralmente armada. E eu quero te falar aqui, ó, presta atenção no que eu vou te dizer. O segundo casamento é infinitamente mais desafiador do que o primeiro. O terceiro também, o quarto também, e o quinto é como ir pro quinto dos infernos. Não é o tanto de vezes que você vai trocar de parceiro ou parceira que vai fazer você evoluir na relação. É o quanto que você se conhece, até para você estabelecer limites e entender quem é você e como você funciona. E entender até que ponto o outro te atinge, até que ponto a pessoa do outro lado pode dominar e influenciar suas emoções e seus sentimentos. E independente do seu sexo, talvez, não sei se você é homem, se você é mulher, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a coisa mais valiosa do mundo? Você pode falar o que você quiser aí. O que para você é a coisa mais valiosa do mundo? Joia, carro, dinheiro, família. O que é mais valioso? A coisa mais valiosa do mundo não paga no leito de dor aquilo que alguém está perdendo agora, nesses próximos segundos que eu estou falando com você. Do que você está falando, André? Estou falando da vida. Tem gente no hospital agora querendo dar tudo que tem para resgatar a vida. Você concorda então comigo que a vida é a coisa mais valiosa do mundo? Sim ou não? A vida é a coisa mais valiosa do mundo. Agora presta atenção no detalhe. De tudo que um homem tem que fazer para uma mulher, de todas as coisas que o homem pode fazer para uma mulher, ele tem a maior responsabilidade nessa terra, que é dar a vida pela sua esposa. A troco do quê? De ter uma mulher que saiba respeitá-lo. E respeitar não é no sentido de se submeter ao que ele quer, ao que ele fala, rompendo princípios e valores. Não é sobre isso que eu estou falando. Primeiro você tem que conhecer a pessoa para entender princípios e valores, mas o que eu estou falando é de uma mulher que sabe se colocar no lugar dela, é uma mulher que entende a importância dela dentro de uma relação. Mesmo que você ignore isso que eu estou falando, não tem como correr, que a Bíblia é um livro, mais do que um livro religioso, é um livro científico, um livro histórico, de instrução, manual de vida. E lá diz o seguinte, quando fala que a mulher é submissa ao marido, presta atenção no que eu vou te falar, não é no sentido, não, presta atenção nisso, não é no sentido vertical. Não é no sentido assim, ó, a mulher está aqui, o homem aqui em cima dela. Não é isso. Mas é nesse sentido aqui, ó. O homem vai na frente e a mulher atrás, que a mulher é o sexo mais frágil da relação. A mulher, ela merece ser protegida, ela tem que ser protegida. Então, no sentido de submissão, é o homem na frente e a mulher submeter essa segurança do homem. Mas como que uma mulher é capaz de submeter a segurança de um homem se ele é um babaca, se ele é um cara frouxo, se ele é um cara que não aprendeu a ser homem, que na primeira discussão ele corre para casa da mamãe? Na primeira briga, ele corre para casa do papai. Na primeira briga, ele vai pro grupo do WhatsApp falar mal da esposa pros amigos. Na primeira briga, esse cara entrega os pontos. Na primeira confusão. Como é que essa mulher vai submeter a segurança desse homem? Se no andar, no meio da rua, esse cara coloca a mulher para andar na zona de perigo. A mulher anda num lado mais arriscado de sofrer um acidente, do lado da calçada. Do jeito que o cara anda na rua com aquela mulher, ele coloca mais em risco a vida dela. Como que a mulher vai submeter esse tipo de cara? Por outro lado, como é que um cara será capaz de dar a vida para uma mulher tola? Uma mulher que não sabe o valor de uma vida? Uma mulher que trata os próprios filhos dele de qualquer forma? Uma mulher que trata ele de qualquer forma? Que tipo de cara é capaz de submeter a dar a própria vida dele, a vida dele, por uma mulher que diz que ele não vale nada? Que coloca esse cara sempre para baixo? Que está sempre travando a vida desse cara com palavras? Não impulsiona esse cara para frente?
quer ser controladora, ciúmes possessivo, se vitimiza, usa os próprios filhos para manipular o sentimento desse homem. Esse cara vai trabalhar, mas esse cara não tem paz. Esse cara tá na rua, ele consegue distrair a cabeça, mas quando ele chega em casa é o próprio inferno dentro de casa. Porque a mulher é desequilibrada, é mal amada, é frustrada, e ela tem dores, problemas mal resolvidos do passado, e ela canaliza todas essas dores e descarrega de maneira desproporcional de uma única vez com esse cara que entrou no caminho dela para apenas ter uma vida com essa mulher. Escute uma coisa, nem você, mulher, merece sofrer com as dores desse homem, mal resolvida do passado dele, e nem você, homem, merece ter uma vida travada por dores, ressentimentos e situações mal resolvidas dessa mulher louca, dessa mulher doente, desabilitada, descontrolada, surtada, que só cada vez mais está tirando a sua paz, sugando a sua paz. Escute uma coisa que eu vou te dizer aqui, ó. Cada um tem uma forma de reagir diante da situação. Eu conheci homens que engoliram e infartaram. Porque aquele sentimento tóxico que aquela mulher causava dentro daquele homem, ele segurando, e implodiu, infartou e teve consequências terríveis. Eu conheço mulheres que tiveram a vida delas sequestrada, o futuro sequestrado, porque colocou toda a expectativa na mão de homens que saía, traía, fazia um monte de coisa e colocava aquela mulher como se fosse numa gaiola e ela não conseguia sequer respirar naquele ambiente, como se fosse empregada daquele homem. De maneira resumida, todo casal que vive nesse ambiente hostil, onde tem xingamento, onde tem agressividade, pior, uma pessoa que é capaz de brigar na frente dos próprios filhos, ela está acabando com uma geração e ela será cobrada por isso. E por que ela faz isso? Depois ela pensa, por que eu fiz isso? Por que eu perdi a cabeça em 5 minutos? Porque você tem arquivos dentro de você. Você tem programas dentro de você que faz com que você atrai pessoas nesse padrão, que você tolere pessoas nesse padrão e que muitas das vezes, por uma punição ou por qualquer situação que seja, te coloca numa situação que você tem reações, e essas reações vão te trazer as piores dores para sua vida, porque vai te trazer culpa, vai te trazer amargura, vai te trazer mágoa, vai te trazer ressentimento, e tudo isso coopera para que você tenha a sua vida financeira travada, a sua vida profissional travada. E a pergunta que eu te faço é, até quando vale a pena? E talvez você está preso numa relação por vários motivos, mas se entre esses motivos for o motivo da questão do divórcio, biblicamente, escute uma coisa, Deus não é a favor de você sofrer num relacionamento desse. Então, para tudo há um limite. O divórcio não é o problema. A Bíblia não fala contra o divórcio, ela fala contra o repúdio. É um assunto talvez para um outro vídeo que eu quero falar com você aqui. Mas, contudo, é importante você repensar e reavaliar sobre isso. Ninguém pode mudar aqui fora sem antes mudar aqui dentro. E eu já quero aproveitar e dar uma dica para você aqui de como se comportar diante de uma relação. Se você aplicar isso aqui dentro de uma confusão, dentro de uma briga, você vai resolver de forma harmônica a situação, por pior que ela seja. A não ser com uma pessoa totalmente surtada, desequilibrada, aí vou dizer que é impossível. Mas com pessoas que apenas estão alteradas, que é normal, escute uma coisa que eu gosto de dizer aqui, ó. Você se posicionar, você ser enérgico dentro de uma relação, isso não faz de você uma pessoa doente emocionalmente. Até porque todo ser humano, ele funciona através de hormônio e neurohormônio. Para cada comportamento que existe, você vai ativar uma química no teu organismo. Isso faz parte. Nós temos raiva, nós temos medo, nós temos uma série de sentimentos, uma série de emoções, que muitas das vezes isso é inerente ao ser humano, normal. Então cada estímulo que você tem vai ativar um padrão comportamental em você. Eu não estou falando de uma pessoa que ficou nervoso, nervosa, que ficou irritado, irritada, isso faz parte. Estou falando de gente descontrolada, que afronta, que fica cego, que não enxerga os limites, que vai para cima, que bate, que quebra as coisas, que acusa, que é tóxico, faz acusação. Como lidar com esse tipo de coisa? Se você se relacionou com uma pessoa que tem, por exemplo, borderline tem vários fatores, mas um deles pode ser uma marca de rejeição que essa pessoa carrega lá do passado dela, que não está bem resolvida, e essa marca do passado ativa nela um sentimento e uma situação de crise, uma situação de pânico interno dentro dessa pessoa, onde ela vai pegar pequenos gestos ou qualquer atitude do parceiro ou da parceira e ela potencializar aquilo trazendo o sentimento da dor do passado dela. Não é nem do momento, é a dor e o sentimento do passado dela. Então ela traz aquilo e explode, como se esse fator estimulador, que é pequeno, médio ou até grande, ele seja tão compatível com essa dor que ela está acumulada no passado dela. Então ela se vinga de uma vez só. É como se ela tivesse uma reação diante da situação de maneira desproporcional, porque ela tem dentro dela
caldo de raiva, ela tem química dentro dela acumulada e potencializada para virar uma bomba e explodir. E qual que é a grande questão? Toda pessoa que tem borderline, ela vai estar sempre oscilando entre uma pessoa neurótica, que está sempre causando problema, que já é ruim, e entre a psicose, que é uma situação um pouco mais grave, onde ela distorce a realidade, ela altera a realidade, ela não enxerga os fatos e perde totalmente a capacidade de controle no córtex pré-frontal e ela fica cega e aí a situação pode ir de mal a pior. E a gente vê esses casos na televisão, por aí, na reportagem, de pessoas e casais que se destruíram, se mataram, enfiaram a faca no outro, deram tiro no outro, porque entraram nesse tipo de crise. Numa situação onde tem um desgaste, uma confusão, etc., se for uma situação apenas de neurose, até numa situação de neurose, dá para se resolver dentro de uma discussão. Eu vou te passar uma técnica aqui bem interessante. Vamos lá. No meio do teu cérebro, aqui do meu cérebro, nós temos uma estrutura cerebral chamada amígdala nervosa, amígdala central. Essa amígdala é responsável por ativar as regiões mais primitivas do teu cérebro, as regiões mais reativas do teu cérebro. Então entenda uma coisa, quando essa amígdala ela está ativada, a pessoa perde a capacidade de raciocínio, basicamente. Quando essa amígdala nervosa ela está ativada, é como se a pessoa ficasse cega e ela desativasse a capacidade de enxergar pelo córtex pré-frontal, onde equilibra a razão e a emoção. É como se ela agisse só pela emoção. Então, como fazer para desativar a amígdala de uma pessoa que está em crise neurótica? Primeiro ponto, independente do ataque que a pessoa está, independente da forma que ela está falando com você, se você fizer essa técnica aqui, ó, respira, pensa e age. Lembra disso, RPA, respirar, pensar e agir. E no momento que ela está em ataque, você dá aquela respirada e você fizer uma narrativa, presta atenção nisso, anote isso aí que isso é importante. Você fizer uma narrativa, vamos supor que ela está cobrando algo e ela está na mente dela, já criou uma história, um enredo, ela pode estar de repente tendo uma crise de psicose, distorcendo a realidade. Mesmo assim, eu recomendaria você aplicar essa técnica, que é a técnica de você fazer a pessoa imaginar o que você imaginou. Quando você leva a pessoa dentro do diálogo para imaginar, sem ela se sentir atacada, a amígdala nervosa dela é desativada. Se a amígdala nervosa dela é desativada, baixou a poeira e aí você consegue dialogar. A grande questão é a seguinte, vai existir alguns momentos que essa pessoa vai ativar em você também raiva, porque ela vai contar a narrativa do jeito que ela está visualizando. Então o que você faz? Controle, respira, pense, age. E quando você for conversar com a pessoa, jamais, em hipótese nenhuma, o acuse ou faça essa pessoa se sentir acusada. Quando você for dialogar com essa pessoa, diz o seguinte, olha, eu vou falar o que eu vi e o que eu pensei. Eu pensei, quando eu vi tal coisa assim assado, eu pensei isso, aquilo. Quando eu ouvi, eu posso estar errado, mas quando eu vi isso, e aí se a pessoa te interromper, você para. Você fala, deixa eu terminar de falar, deixa eu concluir. De acordo com como eu vi isso, como eu ouvi o que estava falando, eu logo, posso estar errado, mas eu pensei, olha o que você está fazendo, eu pensei isso, aquilo. Quando você, com a sua narrativa, consegue fazer a pessoa também imaginar o que você viu, imaginar o que você ouviu, imaginar o que você pensou, logo você desativa essa amígdala nervosa dessa pessoa. Porque a amígdala nervosa é desativada com a capacidade de imaginar. Lembrando que isso só funciona para pessoas normais que estão alteradas. Pessoas que estão com crise interna, borderline e uma série de outros transtornos, que você precisa levar essa pessoa para um tratamento ou para a situação mais grave, que é medicamentosa, mas o que você não pode aceitar com você é uma vida desgraçada em virtude de uma relação tóxica, uma relação problemática. Mas, contudo, é importante você repensar e reavaliar sobre isso. Ninguém pode mudar aqui fora sem antes mudar aqui dentro. Faça tudo o que você puder fazer para mudar o que te impulsiona, o que te faz ser uma pessoa desequilibrada. Porque se você tiver guerras lá fora, mas dentro do teu lar, que é a sua casa, for um lugar também de conflito, sua vida não vai para frente, você vai se desgastar, você vai sofrer e muito pior que isso, você vai condenar toda a sua geração e o próprio Deus vai te cobrar por isso. E olha, não foi Deus que colocou essa pessoa no seu caminho, também não foi o diabo. Você atraiu pela forma que você pensa, pela configuração mental que você tem, e enquanto você não mudar isso, essa outra pessoa não muda. Porque olha para mim, se você consegue olhar para uma pessoa e só ver defeito, o problema está em você. Primeiro por quê?
Se você só vê defeito, às vezes a pessoa não tem só defeito, ela tem qualidades. O problema é que você pega o foco e coloca só nos defeitos, você vai potencializar os defeitos. Se você ignorar as qualidades da pessoa, a pessoa tem defeito, mas também tem qualidade. Se você colocar o teu foco nas qualidades, você releva muitas coisas. Agora, se você colocar o teu foco, porque você é doente emocionalmente aqui, e tudo que essa pessoa faz de errado, você potencializa e faz comparações com marido de fulano, esposa de fulano, etc., não tem relacionamento que vai durar. Mas é necessário você ter o equilíbrio para colocar na balança tudo isso. Sabe por quê? Tudo tem limite. E vai chegar um tempo que as coisas elas não vão funcionar do jeito que você quer e você vai se questionar o porquê. Escute isso aqui. Tudo é uma frequência. Se você trabalha e no seu lugar de repouso também é um lugar de inferno, escute uma coisa que eu estou dizendo. Você está andando em ciclo. Tua vida é um inferno e enquanto você não tomar uma decisão na tua vida ou romper com esses arquivos que está aqui. Se já rompeu os arquivos, está na hora de tomar decisão. Se não tomar essa decisão, você vai se tornar escrava ou escravo de uma relação. E não foi para isso que você nasceu. Entenda bem sobre isso, mas sobretudo, o problema está em você. Foi você que atraiu essa pessoa, foi você que se permitiu viver com essa pessoa até agora, e é você que ainda está nesse sofrimento. Então, só tem uma forma de você resolver isso. Se encontre e se resolva aqui dentro. Ninguém pode reclamar daquilo que se tolera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se fizer sentido para você, compartilhe com mais pessoas e deixe um comentário para eu saber o que você achou sobre esse conteúdo.